Quantas vezes a mãe ou o pai, quando se separam, entram numa guerra sem fim pela guarda da criança? Aqui, eles acabam usando a própria criança, um para atingir o outro, para conseguir então seus objetivos. Mas não se dão conta de que enquanto estão usando a criança, um para atingir o outro, falando mal, depreciando e outras atitudes, eles estão destruindo a personalidade da criança. Olá, eu sou a Edna Barbosa, sou escritora, sou pedagoga, sou contadora de histórias e eu crio conteúdos diários sobre erros que atrapalham o desenvolvimento da criança, hoje e no futuro também. E hoje eu estou aqui com a doutora Poliana Cristina Assunção Silva, tá? Para vocês, doutora, para mim, Poli, minha amiga, e ela veio aqui para falar sobre um assunto tão importante. Poliana? Ei, gente, tudo bem, Edna? Eu sou a Poliana, sou advogada, graduada em Direito. Além disso, eu sou uma mãe, tenho 2 filhos, tenho uma mocinha e um bebê, um pequenininho. E também sou fruto das contações de história da Edna. É mesmo. Desde a minha infância, fui crescendo, ouvindo as histórias dela, acompanhando ela nessas contações de história. Eu tenho uma tese sobre a síndrome de alienação parental e acredito contribuir aqui nesse canal. Espero que vocês gostem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a alienação parental. O que é isso? Você sabia que isso é crime? Então vamos ver se você pratica esse delito, esse crime. Eu queria começar falando o seguinte: a gente sabe que a palavra alienar significa afastar. Então, no caso da alienação parental, é afastar um parente do convívio da criança. Juridicamente, né, para você, o que é a alienação parental e como identificar, né, os casos de alienação parental que acontecem? A alienação parental é o pai ou a mãe romper o laço afetivo com o outro cônjuge, usando a criança para fazer esse rompimento, usando ela com fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro. Mas isso também pode acontecer com tios, com avós, com o responsável que fica com a criança, com quem tem a guarda da criança ou com quem tem a curatela ou tutela com a criança. Quem é o responsável pela criança fazer essa alienação. Mas na maioria dos casos é feito com o pai ou a mãe de uma forma vingativa, onde um ou outro não aceita o luto de uma separação, dá o descrédito para o outro ex-cônjuge. Então acontece nesses casos. E como é que a gente identifica isso quando está acontecendo? Consequências, o modo que você pode ver que está ocorrendo a alienação é quando o pai ou a mãe ou o responsável não passam a ligação para o filho, o pai ou a mãe esconde que o pai está procurando o filho ou a mãe está procurando, começa a fazer uma outra agenda externa com o filho no dia que seria da visitação do outro, começa a defamar, a invalidar o outro, desqualificar o outro, tirar ele, realmente afastar ele da vida da criança. Você falou uma coisa muito interessante, Poliana. Você falou que ele quer tirar, né, o responsável do convívio com a criança. Isso. Ou seja, ele quer quebrar um vínculo, quer romper um vínculo. E vínculo é muito importante para o desenvolvimento da formação da criança. E como é que um vínculo é formado? O vínculo é formado na convivência, no afeto, no cuidado. E o vínculo é importante porque tanto o pai quanto a mãe, essa referência, esse convívio, eles são importantes para a formação da personalidade da criança, para a formação da criança como sujeito. Quando um ou outro faltam, são arrancados desse convívio, com certeza isso causa um problema muito sério nessa formação, nesse desenvolvimento da criança. E dependendo da forma que esse vínculo é rompido, ou que ele está sendo rompido, ou que esse vínculo vai sendo estabelecido ou enfraquecido, ele pode causar danos irreparáveis na vida da criança,
não só emocionais, psicológicos, afetivos, físicos e até na aprendizagem, né? E sobre isso, o que eu queria te perguntar? E sobre a formação de vínculo e a importância do vínculo na vida da criança, eu tenho um vídeo prontinho aqui no canal sobre a importância da formação dos vínculos. Confere, se inscreve aí no canal, hein? Bom, mas aí eu queria continuar perguntando para a Poliana. Poliana, juridicamente, quais as consequências da alienação parental, né? Que você percebe aí, que você pode apontar para a gente, primeiro na vida da criança e depois na vida do próprio alienado, da pessoa que é vítima dessa situação. Sim, na vida da criança, a criança ela é o alienado e tem o alienador. A criança, ela sofre tristeza, ela sofre uma mágoa, ela sofre um déficit de atenção, déficit de compreensão, ela se torna com ódio dos dois genitores, até mesmo de quem está fazendo as acusações, falando mal um do outro, e até mesmo do outro que está com ela, convivendo. Ela se torna uma pessoa apreensiva, agressiva. A criança, ela se torna isso, pode até gerar uma depressão. Para o alienado que está com a criança, ele fica muito triste, traz mágoas, pode gerar uma depressão também. E para o alienador, juridicamente, na Lei 12.318 de 2010, que vem tratando sobre alienação parental para proteger a criança, no seu artigo 6, fala sobre as consequências para o alienador. Multa, advertir, mas isso só pode se concretizar depois que o juiz der um laudo que realmente está acontecendo alienação parental. Então tem que comprovar, né? Isso. Quando acontece isso, o alienado ele vai, faz uma queixa-crime, que só faz denúncia quem é Ministério Público. Então ele faz uma queixa, aí vai ter uma audiência, o juiz pede para passar o laudo para psicologia jurídica. Eles emitem o laudo que está acontecendo a alienação parental. Então, no primeiro momento é advertido, no segundo momento tem multa, depois tem exclusão do genitor. Se tiver que mudar a guarda, muda a guarda, troca, inverte a guarda, ou se tiver com parentes, né, que isso também pode acontecer com avós, sim, com tios, aí passa a guarda para outro, desde que seja num convívio familiar, né? O jurídico, a princípio, ele gera mais em torno da família. Se não tiver outras pessoas, né? Que aí são passados para outras, adoção e tudo. Para outras famílias. Para outras famílias. E aí é isso, declara a suspensão até mesmo do pátrio poder, do poder familiar. Uau, isso é sério, né? Isso aí é bem sério. Perder o poder, né? O pátrio poder por causa de uma situação que às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, né? Isso. Que não é problema e que não é crime, que pode fazer, mas na verdade você falou uma coisa muito importante. Você falou que isso é para proteger a criança. Essa lei foi criada para proteger por quem se entende o dano que está causando na vida da própria criança. Então os adultos brigam e não têm consciência do mal que estão causando à criança. Eu estava lendo sobre o artigo, sobre essa lei, e eu vi que no artigo 3º, ele equipara a alienação parental ao abuso moral, né, contra a criança e o adolescente. Eu achei isso muito interessante. Eu queria que você me explicasse, Poliana, por que é comparado? É comparado porque chega a ser um abuso físico e um abuso mental. Até mesmo vem até ter abuso sexual. Muitas famílias, né, quando está acontecendo essa alienação parental, chega até inventar situações, inventar casos, crianças sentando no colo de um outro cônjuge, de um namorado. Então usa esses quadros, né, esses quadros familiares para causar essa alienação parental. Muitas vezes chega para inventar situações. Aí acontece o abuso. Aí pode ser um abuso moral, pode ser um abuso sexual. Tem vários casos. Então tem um artigo também nessa mesma lei, no artigo 3º,
para proteger a criança de todo esse quadro. E é um caso muito sério. A alienação, ela vem com pequenos gestos que vai machucando a criança e ferindo o outro genitor, onde acontece o afastamento. Então, são pequenas atitudes que um outro genitor vai treinando a criança para fazer, e as ofensas vão crescendo. Umas pequenas coisas, não passar o telefonema do pai ou da mãe, mudar os horários para não encontrar um ao outro, isso acontece muito. Acontece. Então, isso é um abuso. Falar que você tá igual ao seu pai. Isso. Nas coisas negativas, você tá igual a sua mãe, você tá parecendo, né? Isso se torna um abuso moral. E isso afeta muito a mente da criança. Afeta o desenvolvimento da criança. Isso. E isso é muito sério, né? Eu já percebi, quando eu era no conselho tutelar, eu percebia que algumas famílias, às vezes os avós, ou mesmo, né, um dos responsáveis, chegavam fazendo a queixa, que você falou, né? Eu falava denúncia, fazendo a queixa e dizendo que aquele responsável, aquele outro responsável estava praticando atos complicados aí com a criança, ou abuso psicológico, abuso moral, abuso sexual, que eles falam cada coisa, né? E quando a gente ia averiguar, não estava nada disso acontecendo. Eram inverdades, eram mentiras, e eles usavam do simples fato de ter uma folha, de ter um papel, né, que esteve no conselho, ou então para falar para o juiz, o caso está no conselho tutelar. E, na verdade, nada havia sido constatado, e a gente percebe também que eles usam a escola, a gente vê muito isso na escola, né? Eles chegam falando muito mal do outro cônjuge, querendo que a escola não entregue o pai para aquele cônjuge ou a mãe, e às vezes não tem ainda uma guarda definida, né? Mas fala que ele é um risco, ele apresenta um risco para a criança, e a escola fica numa situação complicada, né? E outras situações a gente percebe, até no psicopedagogo, a criança está com esse problema, com certeza é por causa do outro responsável, e eles começam a criar situações, e isso é alienação parental, é muito grave, né? E a gente precisa pensar, porque eles agem assim para alcançar os seus objetivos, para ter essa preferência da guarda, né? Nesses casos, qual é a melhor forma de agir? Esse outro cônjuge ou esse outro pai ou responsável que está sendo vítima dessa situação? Na verdade, tudo vai ter que ser juridicamente, vai ter que ser peticionado e informado o que está acontecendo. Aí vai procurar a justiça para verificar se está ocorrendo alienação parental. Isso o juiz ele encaminha para a psicologia jurídica, para ter um laudo. Se realmente está acontecendo a alienação parental, conforme a gente falou no início, aí trata com psicologia, tem um laudo, vai fazer um tratamento psicológico. Se não está acontecendo, trata também com outra forma na psicologia, porque a pessoa está causando questões inverídicas para usar aquilo no futuro contra o outro genitor. Isso causa transtornos, né? E causa transtornos sérios. Então, todo jeito vai para o jurídico encaminha para a psicologia jurídica para fazer um tratamento. Ok. E se você tivesse que dar uma orientação para pessoas que estão passando por essa situação agora, ou vivendo essa situação, até porque muita gente passa por isso, Poliana, e não entende que isso é uma alienação parental, que isso pode ser considerado um crime, né? Isso. Que isso é um crime, que isso vai ter várias consequências, não só para eles adultos, mas também para a criança. Isso vai causar um sério dano na vida, na personalidade da criança, e isso precisa ser, né, extinguido realmente. Qual a orientação se daria para uma pessoa? A orientação para o pai ou para o responsável que está com a criança deixar, já está acontecendo a situação, né? A alienação ela já está acontecendo. Você não pode deixar isso atingir a mente da criança e atingir a sua própria mente. Por quê? Você precisa estar bem, saudável para criar seu filho. Então, você tem que, assim, ficar alheio, né, a essa situação, não deixar a ofensa chegar
a mudar a sua vida para você não ter aquela tristeza, aquela mágoa, para você até mesmo saber criar o seu filho. Porque o filho precisa das duas partes, da parte materna e da parte paterna. Ele precisa do externo e do interno mesmo para sobreviver na relação no mundo. Então você não pode deixar que ele veja o pai dele como uma figura desqualificada. Você tem que mostrar para ele que existe uma relação conjugal que não deu certo e tem que mostrar para ele que existe o pai dele, que é uma relação que dá certo, que um ama o outro. É isso que acontece, você tem que saber distinguir o que não deu certo, que foi uma relação entre homem e mulher, e tem a relação de filho, seja com o pai ou com a mãe, né, o qual está acontecendo a alienação parental, mas tem que mostrar que um precisa do outro, que o amor prevalece nesse caso, entre os filhos, é um amor diferente. É muito bacana, é isso mesmo. Eu acho que você falou tudo, né? É uma diferença entre conjugalidade e parentalidade, né? Na verdade, costumamos usar esses termos, mas agora o que a gente precisa pensar? É que, independente dessa pessoa, vou usar, por exemplo, a mulher. O marido, ele pode ser irresponsável, ele pode ser um mau exemplo, ele pode não cumprir horários, não pagar as contas, mas para o filho ele é perfeito. A gente precisa passar isso. A criança precisa dessa referência. Eu não tenho que falar isso para a criança. A criança não precisa saber disso. Ela que chegue nas conclusões dela. Eu não tenho que mostrar para ela que existe um pai real e existe um pai ideal. Eu nunca posso fazer. Eu preciso ensinar a criança a conviver com esse pai, que ela precisa dessa convivência, que ela precisa respeitar e precisa considerar esse pai. E que essa relação é extremamente importante para a criança. A gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa, até porque hoje, na verdade, a situação é tão grave que existem no nosso país 800 mil crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E há uma carência paterna muito grande, causada por uma ausência paterna, e muitas vezes essa ausência, ela começa exatamente aqui, ela é causada aqui porque um dos responsáveis, aqui no caso eu estou falando do pai, até porque na semana passada eu coloquei um vídeo aqui no canal sobre como ser pai além do Dia dos Pais. Você pode conferir, porque vai ajudar muito. E na verdade, essa ausência paterna, ela vai trazer danos no desenvolvimento dessa criança. Então a gente precisa zelar por isso, a gente precisa cuidar dessa criança e pensar que essa falta dessa relação, ou dependendo da situação, daquilo que a gente for passando para essa criança, desde bem cedo, ela vai ter problemas de relacionamento, dificuldades para se relacionar, até com as crianças na escola, porque ela sempre vai procurar uma pessoa perfeita, uma pessoa ideal, para ter um convívio, porque ela está entendendo desde casa, desde o que está ouvindo de você, que ela precisa se relacionar só com as pessoas perfeitas. E a situação não é essa. Então, cuide dessa criança que está aí. Não fale mal do outro responsável para a criança. Os avós, quando ficam com a criança, não falem mal desse pai ou dessa mãe. Não impeça a criança de ter um relacionamento com os parentes, né, desse pai ou dessa mãe. Não impeçam, porque tudo isso é muito importante. Essas relações são importantes para o desenvolvimento da criança e ela precisa desses vínculos saudáveis e bem estabelecidos, porque a gente sabe, e vocês sabem que eu já falei isso aqui no canal, que a criança que tem vínculos enfraquecidos, ela vai ter dificuldades, ela vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, ela vai apresentar os sintomas até de um transtorno do déficit de atenção, né? Quando na verdade tem sido causado pela falta de relacionamentos que vão então enfraquecer esses vínculos. Então cuida dessa criança para que ela seja um adulto saudável, um aluno saudável e uma pessoa, um sujeito saudável
para conviver, ser feliz e também um dia ter filhos e ser um pai saudável. Então, Pauline, muito obrigada por você ter vindo aqui, contribuído com a gente com um assunto tão importante e que realmente a sua fala como advogada aqui tem toda uma importância, todo um peso. Então você contribuiu muito, eu sei que muitos pais e muitas mães estão ouvindo isso agora, estão aprendendo e tendo os olhos abertos sobre essa situação. Eu que agradeço a oportunidade.